Gente, seguinte, tem um assunto que faz muito tempo que eu quero falar por aqui. Eu até dei algumas pinceladas nele algumas vezes, mas nunca cheguei a falar abertamente, porque ainda era uma ferida aberta e eu aprendi com uma pessoa muito incrível que não se sangra em tanque de tubarões. Como hoje é um assunto resolvido, achei legal trazer pra cá porque talvez possa ajudar quem tá passando pela mesma situação. Nessa sacola aqui tá cheio de chocolate da Páscoa que foi há mais de um mês. E é a primeira vez, dentro de 5 ou 6 anos, que isso acontece. Porque o comum nesses últimos 5 ou 6 anos era eu comer tudo no dia em que eu ganhava ou nos dias depois da Páscoa de maneira desesperada. Mas o problema não estava só no chocolate. O problema estava muito além disso. Depois que eu participei de um campeonato de fisiculturismo, em que foi necessário uma dieta bem restritiva durante um período, passei pelo processo de finalização, eu acabei desencadeando um quadro de compulsão alimentar. E não, compulsão alimentar não é só comer o chocolate de maneira exagerada. Compulsão alimentar não é quando você vai numa pizzaria, num rodízio e come bastante até passar mal. Compulsão alimentar não é seletiva. Compulsão alimentar não é confortável e na maioria das vezes causa vergonha em quem tem. Então, provavelmente uma pessoa que realmente tem compulsão alimentar não vai sair falando por aí que tem, porque cara, é muito vergonhoso e muito desconfortável você falar para alguém que você tem compulsão alimentar sabendo dos comportamentos que você tem. Porque não é algo normal, não é só comer uma barra de chocolate inteira, não é só comer muitos pedaços de pizza até passar mal, não é só ir numa churrascaria e sair rolando de lá. Compulsão alimentar é um negócio que tem pessoas que comem comida do lixo. É um negócio que você não quer que ninguém saiba que tá acontecendo. É um negócio que você pensa, cara, como que eu vou contar pra alguém, como que eu vou explicar que eu como feijão congelado da geladeira, misturado com farofa temperada, misturado com doce. Como que eu vou contar um negócio desse pra alguém? Então, geralmente, quem fala, eu tenho compulsão por chocolate, eu tenho compulsão por doce, eu tenho compulsão por, sei lá. Geralmente não é um caso de transtorno alimentar, geralmente não é um caso de compulsão alimentar. Pode ser algo que é difícil também? Pode ser algo que é difícil também, mas compulsão alimentar é outro negócio. Eu vou pegar o meu exemplo aqui, o exemplo do feijão congelado é uma coisa que eu já fiz, porque sabendo do que eu tava passando, eu evitava comprar chocolate, comprar doce, ter em casa justamente para tentar evitar a situação de perder controle em alimentos mais palatáveis, que é geralmente o que acontece. Porém, na compulsão alimentar, você pode tentar se prevenir que você vai dar um jeito de fazer alguma coisa. Então, como o problema não era uma vontade de doce, uma vontade de comer algo específico em si, eu pegava o que tinha na frente. Isso significou comer feijão congelado com farofa temperada, significou pegar o whey, que era algo docinho que tinha ali, misturar com leite condensado, com Neston, com leite em pó, pegar aquilo dali e comer até acabar, até passar mal. Pegar o pote de pasta de amendoim e comer até o final, até passar mal. E ir raspando absolutamente tudo que tem no armário e na geladeira, independente se era gostoso ou não. Na compulsão alimentar, na maioria das vezes, você não come algo que você gosta. Na maioria das vezes, você come algo que você nem gosta. Que você se pergunta, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu não consigo parar? Então é um sentimento como se você estivesse caindo num buraco, como se o buraco não tivesse fundo, porque você não consegue parar. Você tenta pensar maneiras para parar, mas você simplesmente não consegue. O que eu fiz na época? Eu já estava quase terminando a faculdade de nutrição na época, então eu sabia toda a parte teórica, toda a parte técnica, e mesmo assim não era o suficiente para eu conseguir parar. O que eu fiz foi ir atrás de uma psicóloga que foi quem me diagnosticou com compulsão alimentar. Eu já imaginava, já sabia por todos os sintomas clínicos, né, todos os comportamentos clínicos, mas quem bateu o martelo foi a psicóloga. E a partir dali a gente tentou ver a raiz do problema, tentou descobrir da onde vinha esse comportamento. A gente descobriu também que o gatilho para que ele fosse desencadeado foi a restrição muito severa antes do campeonato. Isso não significa que restrição gera compulsão também, como muita gente fala por aí. Não é bem assim que funciona. Eu já tinha uma predisposição por outras situações.
E um período muito longo de restrição, junto com essa predisposição, acabou desencadeando a compulsão alimentar. Fazendo acompanhamento com a psicóloga na época, o quadro foi se estabilizando, melhorou, mas nos últimos 4, 5 anos, sempre foi uma batalha constante, porque o comportamento acabava voltando em algum momento. Épocas que eu ficava bem, ficava estável, tinha épocas que eu ficava mal, acabava caindo no comportamento compulsivo novamente. Até que um dia eu vi um psicólogo falando sobre a parte de nutrição comportamental, baseada em ciência e em evidência, que fala realmente sobre a parte de comportamento nos transtornos alimentares. Então eu comecei a estudar sobre o assunto, a parte neuroquímica e a parte comportamental de todo o rolê. Além de estudar, comecei a aplicar na minha vida também tudo que eu estava aprendendo ali. Eu entendi como funciona a cabeça de quem tem transtorno alimentar. Não é simplesmente você falar para a pessoa: vai lá, força de vontade, você consegue. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, para ela ter força de vontade de produzir insulina, que ela consegue. Um transtorno psicológico, um transtorno alimentar, tem parte neuroquímica envolvida, não é um sentimento. Na maioria das vezes, não é falta de força de vontade. É uma falha na produção neuroquímica que dificulta que você consiga realmente fazer o que é preciso ser feito. Então, em alguns casos, é realmente necessária a parte medicamentosa, é preciso medicamento para controlar, já que é uma condição neuroquímica e não puramente sentimental. Então, o medicamento, na maioria das vezes, entra como um auxiliar para ter o controle enquanto você resolve a raiz do problema. E a raiz do problema é resolvida com terapia, principalmente com terapia. Então, sim, o meu papel, o papel de nutricionista, é extremamente importante no acompanhamento, no tratamento de uma compulsão ou de outro transtorno alimentar, mas quem vai fazer o rolê principal é o psicólogo, porque é ele que vai descobrir a raiz do problema e vai tentar colocar em prática comportamentos que vão melhorar e vão fazer com que você realmente resolva o problema e não apenas mascare ele. Quem me acompanha há mais tempo sabe que, há uns anos atrás, quando me formei inclusive, meu atendimento era mais direcionado para a parte esportiva, para a galera da academia, a galera que treina, já atende fisiculturista, atendo inclusive até hoje vários atletas, mas eu confesso que nos últimos anos meu coraçãozinho tem pertencido à parte comportamental, claro, baseada em ciência e em evidências, justamente por ter me aprofundado no assunto e o ambiente sempre contamina a gente, então acabei fazendo networking com pessoas que também estudam bastante essa área. Acabei me envolvendo realmente na área comportamental de nutrição. Minha abordagem no último ano mudou, com certeza para muito melhor nessa questão comportamental, e isso acabou atraindo pacientes que têm questões comportamentais envolvidas. Então, neurociência e parte comportamental é a minha paixão no momento. É algo que me ajudou pra caramba. Acredito que a terapia foi muito legal. Com certeza não precisei fazer uso de medicamento. Mas eu tenho certeza que o que mais ajudou foi justamente eu ter começado a estudar e entender como funciona toda a parte comportamental relacionada à alimentação. Conseguir aplicar no dia a dia e colocar em prática tudo que eu tenho aprendido. Hoje em dia é uma questão bem resolvida, faz mais de um ano que eu consegui resolver essa questão bem tranquilo, consigo deixar chocolate sem ir lá atacar o chocolate, consigo deixar qualquer coisa na geladeira, qualquer coisa no armário e ter controle sobre aquilo. Isso daqui é uma vitória muito grande pra mim. Ter chocolate mais de um mês depois da Páscoa, ainda em casa, quase estragando, é uma vitória muito grande pra mim. Então, se você tá passando por isso, já passou por isso, sente que é um buraco sem fundo, sente que é uma dificuldade muito grande, tenha certeza que tem solução, que não é fácil, não é nem um pouco fácil, mas tem como amenizar a situação ou como resolver totalmente.